Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo primeiro sábado do mês, com o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia do querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Temos aqui no nosso canal 8 programas, a cada sábado um programa diferente, um convidado diferente. O mesmo acontece no domingo. A cada domingo, um convidado diferente. Então, entrem na playlist, a gente entrevista aqui César Pérez de Carvalho, Carlos Sete Bastos, Leonardo Marmo, Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Miranda, Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, Silvio Mariano, livreiro e documentarista, Luciano Clay, historiador. Então, pessoal, 8 programas que se dividem em 4 no sábado, 4 no domingo. Eu quero aqui pedir a vocês que não percam o programa de amanhã, porque a gente aqui vai revelar uma missiva de uma personalidade muito influente no movimento espírita e sua relação de amizade com Hermínio Corrêa de Miranda. Isso através da narrativa maravilhosa, vai conversar conosco da sua filha Ana Maria Miranda. É um programa revelador, com fatos de 2 personagens conhecidos da cena do movimento espírita brasileiro, Hermínio e o seu amigo, mas os fatos não são conhecidos. Então, fica o convite. Eu não perderia esse programa de amanhã, nem desencarnado. Tá? Então, amanhã espero vocês, ok? Mas vamos iniciar logo o programa com o Charles Kemp. Vamos elevar o pensamento a Deus, pedir a Ele inspiração para, na noite de hoje, conversarmos com Charles sobre a vida e a obra de Leon Denis, esse grande apóstolo, e a beleza do seu idealismo, trazendo na França a mensagem espírita através da sua oratória, do seu verbo flamívolo e também da sua escrita escorreita e elevadíssima, em forma de livros. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, vamos colocar aqui o Charles Kemp para nossa conversa fraterna. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, para mais um programaço Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Charles Kemp, fuso horários diferentes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, Charles Kemp? Isso. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Bruno, né, por essas oportunidades, né, mensais, assim, regulares, né, de relembrar a trajetória, né, desse grande apóstolo do Espiritismo na França, né, que foi o nosso querido mestre Leon Denis. Charles Kemp, deixa eu dizer uma coisa a você. Pela primeira vez, né, tem uma propaganda aqui no Brasil, a publicidade, né? De um rapaz que encontra um amigo, aí diz assim, né? Que camisa bonita, Fernandinho, né? Pela primeira vez, o Charles Kemp sempre aparece com frio aí, né? Com Uhum. casaco, tá calor aí na França, eu digo isso por causa da sua camisa. Mais ou menos, né? Ontem, né? Eu estava inclusive na Inglaterra, né? Também estava assim 20 graus, 18, né? Não é aquele calor ainda que devia ser nessa época do ano, né? A gente está 3, 4 graus abaixo ainda, né? Pelo menos parou de chover, né? Está chovendo ainda, mas um pouco menos, né? E realmente hoje, né? Acho que mês de julho e agosto são os mais quentes, né? E estão anunciando aí agora que essas gotas frias aí que não param de descer do Polo Norte, né, vão subir novamente para o Polo e que a gente vai ter umas ondas também de calor bastante grande na Europa, como já há inclusive na Europa do Sul, né? Grécia, né, Romênia, Bulgária, Turquia, né, onde realmente já passaram, Itália até, né, passaram com calores grandes. Não chegou até aqui ainda esse ano, não, mas vamos ver.
Charles, eu queria aqui iniciar o programa de hoje, antes da gente tratar de Leon Denis. Daqui a uma semana é uma data muito cara, não só aos franceses, mas é uma data cara à história universal, né? A data da queda da Bastilha, o 14 de julho, a Revolução Francesa. Charles Kemp, aqui no Brasil há uma tese respeitável que um grupo de 200 mil espíritos franceses vieram, reencarnaram aqui e estão cá no movimento espírita brasileiro, né? Mas há outra tese também respeitável, né? Foi raciocinada isso, né? As teses na mesa, que eu acho muito interessante também, tanto quanto a primeira, que é uma tese que vem aí da França, do querido Charles Kemp. O Charles Kemp me levou também a refletir sobre essa outra tese. Só que o Charles Kemp aborda isso também, né? Colocando ele próprio, você mesmo, Charles Kemp. Que tese é essa que você tem? Pois é, né? A gente nunca tem certeza de tudo isso, né? Agora, que essa tese, né, dos 200 mil franceses, né, que se reencarnaram no Brasil, eu pude constatar, né, quando fui lá e nos congressos, o de 95 em Brasília, né, essa afinidade muito grande que tem de várias pessoas, inclusive falando francês e tudo mais, né, ou tendo reminiscência quando visitam a França, né, que então, por que não, né? Pode ser, né? E realmente, né? A França foi o berço e a criança, né? Mais se desenvolveu, mais cresceu aí no Brasil. Mas é verdade que eu sou um pouco, como eu disse, né? Eu sou do contra, né? Como vocês dizem aí. Eu tenho a impressão que fiz o movimento inverso, né? Que eu comecei no Brasil, né? E que agora, né? Que eu me reencarnei aqui na França, né? Para deixar tentar também não deixar a França completamente desmunida, né? Porque aqui tem tanto trabalho, né? Tão poucos grupos ainda, né? Tantas pessoas buscando, né? Tão poucas emissões em francês e tudo mais, né? Que, bom, eu aceitei não seguir esse movimento, né? Eu digo isso assim no presente, né? Mas a gente não sabe, né? Pode ser que esteja completamente enganado, né? Porque a gente nunca tem assim, muito raramente tem provas dessas coisas, né? Mas essa é a impressão que eu fiz o movimento contrário, né? Dessa vida, nasci na França, fui um pouquinho aí, né? Para o Recife, para sua terra, para conhecer e depois voltei para cá para fazer, né? Enquanto que os outros lá, né? Porque a minha impressão no Brasil foi, bom, lá está tudo, né? Você chega lá no centro, está tudo organizado, você senta, escuta a palestra e tudo, né? Agora aqui não. Aqui tinha tudo para fazer, né? Não tinha centros, tinha 600 quilômetros tinha que fazer para chegar no primeiro centro daqui onde a gente mora, né? Então pronto, né? Eu acho que Jesus, né, não deixa ninguém de lado, né? Que todos eles receberam seus missionários, seus trabalhadores, né? Como aqui na França recentemente foi o Roger Pérez, né? E vários outros irmãos do nosso querido Jean Paul Lévard, né? Dedicados para realmente trabalharmos, né? Na disseminação dessa querida doutrina aqui nesse velho continente. Charles, e você ainda levou para a França não um pedacinho do Brasil, um pedação pelo impacto na tua vida, que é a esposa brasileira Pois pernambucana, né? é. Exatamente, né? E ela me acompanhou, né? Tá aqui. Agora é ela que não quer mais voltar para lá. Mas, bom, então, né? Uma vez que a gente se acostuma no local, né? Depois, com a idade, fica um pouco mais complicado a gente mudar assim completamente, né? De volta, Olha, né? eu estou brincando, viu, Charles? Quando eu vejo a França pegando fogo aí, com essa divisão política aí, as ruas do jeito ela, daqui a pouco vai querer vir para o Brasil de volta. Quem sabe, né? Tem essa ameaça, tem a outra ameaça lá de ter uma bomba, ou sei lá o quê, né? Com essa guerra que fica tão próxima aqui, né? Mas não, Jesus está no leme, né? A Perfeito, gente está onde a gente deve estar, onde a gente deve trabalhar, né? E não devemos ceder ao pânico nunca, né? O que perfeito. está acontecendo na França, né? Nesses dias é algo que veio, né, que ficou, né, amanhã vai ter o segundo turno, né, domingo, dia 7 de julho, né,
E aí veremos, né, dos diferentes cenários, né, qual é que realmente vai sair, né? Mas, de qualquer maneira, né, as coisas são democráticas, né? As pessoas, embora talvez um pouco enganadas, manipuladas, tudo mais, né, se expressam. Nós queremos isso, então a gente tem que aceitar, né, fazer, ver, tentar manter o melhor, né? E depois as pessoas verem, refletirem melhor, talvez, né, para talvez ter uma decisão um pouco melhor da próxima vez, né? Porque muitas pessoas querem mudança, né? Agora, mudar, quando a gente muda, geralmente vão tentar mudar para melhor, né? Não para pior, né? Porque mudar para mudar, mesmo que seja pior, eu acho que não é um bom caminho, não. Mas muitas pessoas ainda precisam aprender isso. Bom, Charles Kemp, se eu pudesse, eu fazia um make-off aqui dessas entrevistas, porque a Uhum. gente conversa antes de gravar. Eu estava Uhum. 40 minutos conversando com o Charles Kemp. Não só com o Charles, mas com os outros. Tem uma parte dessas conversas que não é gravada, que são impublicáveis, Charles Kemp. Uhum. Não dá para trazer em público essas conversas. Mas me permitam, em confidência, Charles, o Charles, sua dedicação imensa, você aqui no Brasil, foi para a França, ao Espiritismo. Charles me contou algo interessante, se você puder falar para a gente. Charles me disse que tem a impressão que, em outra vida, foi contra o Espiritismo, contra Kardec, e voltou nessa para consertar as coisas. Foi isso, Charles? Pois é, mas é assim que a gente evolui, é assim que a gente aprende, né? A gente erra, né? E não se convence assim da primeira vez, né? Precisa depois, né, que a gente não foi convencido que a gente errou, sentir na pele, né, na consciência e tudo, né, uma coisa tão bela, né, que talvez a gente não deu o devido valor, né? Aí depois, bom, agora eu entendi, né, nessa próxima encarnação, né, que é essa que eu estou agora, agora você muda uma vírgula do Kardec, eu fico brabo, né? E mudou completamente o ponto de vista, né? Mas sempre respeitando, né? Sempre ficando aberto às opiniões dos outros, né? Nós erramos, por que que os outros não teriam direito de errar também, né? A caridade é isso, né? Indulgência, perdão, né? Entre outros. E entendendo, né? Que, como o próprio Denis disse, né? Nesse trecho do Congresso de 1900, né? Cada encarnação é um passo, né? A gente vai degrau por degrau na escala, né? A gente vai aprendendo assim, né? Pode ser que a gente já esteja um degrau um pouco mais acima do que alguns irmãos conosco, outros que estão mais altos do que nós, e aí vem essa grande solidariedade entre todos, né? Para que, né, se dar as mãos e todos subirmos essa escada evolutiva. Bom, Charles, então vamos ao que viemos, né? Vamos ao programa de hoje. A gente vai tratar do Congresso Internacional Espírita e Espiritualista de 1900. Mas, Charles, a gente já abordou em programas passados, para o pessoal não pensar que já estão falando, já falaram nisso, não. A gente abordou aqui o primeiro Congresso Espírita de Barcelona, tá? Uhum. Em 1888. A gente abordou em 1889 o Congresso Internacional Espírita e Espiritualista, tá? De Paris, o primeiro. Hoje é o terceiro, né? Congresso Internacional Espírita e Espiritualista de Paris, né? Vamos lá, Charles. O Leon Denis já estava consagrado com suas obras, vai participar desse congresso. E um espírita que eu queria lhe perguntar, Charles Kemp, né? Por exemplo, muitas pessoas, eu mesmo, me convenci da não adulteração da Gênese quando o Carlos Sete colocou um documento do Laurent de Fagé, Adolfo Laurent de Fagé, ele na sua instituição espírita com Delane e Henri Chos, usando a quinta edição, o Delane usando a quinta edição, que não foi um elemento de convicção para mim definitivo, mas veja bem, pergunta que eu lhe faço, ele vai propor que o Leon Denis seja o presidente efetivo do Congresso, né? Isso. Mas eu queria perguntar a você, com muito mais cabedal que a gente aqui, Charles, falasse alguma coisa sobre esse espírita Laurent de Fagé.
O Laurent de Fagé, se eu me lembro bem, começou em Lyon, né? E depois ele foi para Paris. E ele realmente estava em Paris naquela década de 1880, né? E participou daquele congresso de 89, né? Junto com Leon Denis, inclusive, né? Que também foi ali, como a gente disse a última vez, né? Que o Leon Denis ficou mais conhecido não somente no meio espírita, mas também no meio espiritualista, né? Que o congresso foi espírita e espiritualista. E naquele congresso, quando terminaram, se formou um comitê de propaganda. E algumas pessoas foram nomeadas, né? Inclusive o próprio Leon Denis, o Delany e o Laurent de Fagé, né? Que presidiu, foi o animador dessa comissão de propaganda, né? Que então trabalhou depois do Congresso, né, na década de 1890, e chegou a um certo momento, né, como mostra bem o nosso irmão Vanderlei, né, do website Autores Espírita Clássico, né, que publicou mais detalhes sobre a história do Fagé. Ele publicou um boletim, né, uma revista daquele primeiro, né, da primeira entidade, né, o esboço de uma entidade internacional. Laurent de Fagé, ele também colaborou com a revista Le Spiritisme, né, que era dirigida por Léon Denis, né, aquela revista que foi fundada logo depois da desencarnação de Amélie, né, em reação àquele desvio do Le Marie e da revista Espírita, né, que ficaram próximos demais da teosofia e das ideias de Roustan e tudo mais. Então, Laurent de Fagé ele participou e até tomou a direção dessa revista quando Delany, né, por motivos acho que financeiros da família, teve que ceder a revista para outra pessoa chamada Arthur d'Anglemont, né? E ele também não era espírita, era omniteísta. Acho que muita pessoa devem não conhecer, né, o que é o omniteísmo. Tanto é que o Laurent de Fagé trabalhou então nessa revista até 1895, quando ele se separou do Anglemont e fundou a revista dele, Le Progrès Spirit, que então continuou até o século XX adentro, né? Até a desencarnação dele, que eu também não tenho a data assim de cor, mas foi por volta de 1910 já, né? Então, esse Laurent de Fagé ele teve realmente um papel assim bem ativo nesses primeiros passos, né, de um movimento espírita internacional, né? Mas estava muito cedo ainda, né? As comunicações, as viagens, tudo era mais complicado naquela época, né? E não conseguiu se realizar. Mas assim mesmo, né, como esse comitê de propaganda teve por missão de organizar o Congresso de Paris, né, o terceiro em 1900, né, foi por isso que Laurent Fagé, né, foi lá, pronunciou em nome da comissão, fizemos, missão cumprida, e propôs então, né, o nome de Leon Denis para dirigi-lo, para presidi-lo. Maravilha, Charles. Importantíssimos esses dados, né? Eu não sabia nada do Laurent Fagé, a não ser aquele documento do Carlos Chet. Mas eu queria uma coisa que também não sabia, e uma coisa muito curiosa, né? Nesse congresso, presencialmente, né, se encontraram espíritas de locais diferentes, né? O Victório Sardô, médio de Kardec, Né? né? O russo Akizakov, o naturalista Alfredo Russo Wallace, junto com Denis. Quer dizer, tinha uma pleiade ali naquele congresso, né, Charles? Tinha. Eu, assim, de adesões, tinha milhares, né? Pessoas que apoiaram, inclusive mandaram dinheiro para organizar e tudo mais. Agora, presente fisicamente no Congresso, houve, acho que algumas centenas de pessoas, né? 200, 300 pessoas, assim, né? De congressistas. E entre eles houve, né? O Aksakov, né? Que era russo, né? Mas que vinha regularmente para a França, para a Inglaterra. E o Russell Wallace, né? Que era inglês e que também né, atravessava o Canal da Mancha e um pouco mais perto. E Victorien Sardou, na época de Kardec, ele era pouco conhecido, né? Ele não fez sucesso, não tinha feito sucesso ainda como fez depois, né?
Agora aí, né, em 1900, realmente, Victorien Sardou era uma sumidade, né, na área do teatro francês, né? E o fato de ele participar do congresso foi, então, uma grande homenagem que ele veio prestar, né? Um grande apoio. Bom, Charles, eu queria agora salientar aqui alguns pontos do discurso do Denis e perguntar o que Charles Kemp pensa sobre esses pontos, né? Pontos importantíssimos. Ele diz que o Espiritismo vem juntar uma porção de provas quebrando a fortaleza da ciência. E ele cita num recente congresso de psicologia, onde um dos integrantes fez essa afirmativa: o Espiritismo está invadindo tudo. Aí eu É. pergunto, era isso mesmo, Charles? Essa porção de provas, e o Espiritismo estava tomando tudo? Pois é. E o Leon Denis, então, né, ele já tinha 54 anos naquele congresso, né? Então, cinquentão, como dizemos, né? E os fenômenos ditos psíquicos, né, o que o Kardec começou a observar nas mesas girantes e tudo, né, mas entraram, né, se desenvolveram, se aprofundaram um pouco mais na área da psicologia, né, tanto na Inglaterra, né, como o Frederick Myers, da Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres, né, e na França também, né, e houve realmente em Paris também, em 1900, né, poucas semanas antes desse congresso, um congresso justamente de psicologia. Deixa eu ver aqui. Foi o quarto Congresso Internacional de Psicologia em Paris, 1900, né? E a psicologia naquela época estudava justamente, né, essa fenomenologia psíquica, né? E então tinha muitos fatos, né, que eram coletados e se juntavam, né, à fenomenologia espírita em geral, né? Muitos fatos, inclusive, que o próprio Kardec não tinha, não existiam, né? Ele não tinha ocasião de observá-los naquela época, né? Mas que vieram depois. Nas SPR de Londres, né, houve os Proceedings, né, que são uma revista que eles publicavam assim regularmente com todos os fenômenos, né? Na França houve também uma, né, Análise de Sciences Psychiques, né, com o Dr. Dariex e o próprio Charles Richet, né, que mais tarde ia obter o Prêmio Nobel de Medicina. E essas revistas realmente era fato se acumulando, né? E isso foi, vamos dizer assim, a primeira colocação do Leon Denis, né, que nesse progresso do espiritismo que se observou naquela década, né, do congresso anterior à TS, realmente foi marcante essa acumulação de fatos, né? E naquele congresso de psicologia, claro, né, foram apresentados vários desses fatos novos, né, observados e tudo, de fora do movimento espírita, né, que o movimento espírita nunca reivindicou exclusividade na fenomenologia, né? Fenomenologia é parte da natureza, né? Então ela existe em todo canto, né? E que fez que esse senhor, né, diz que né, os fenômenos, o espiritismo invadiu, está invadindo tudo, né? Bom, é verdade que os fatos são importantes, né? Que, como a gente diz, né? O próprio Lenin usou, né? Um feixe de provas, né? Uma convergência de provas, né? Que a prova absoluta não existe, só existe na matemática, na teoria, né? Mas na prática, né? Sempre pode, mas a gente não observou isso, ou a gente pode interpretar diferentemente, né? E isso foi o que na realidade aconteceu, né? Apesar de ter centenas, milhares de fatos, de fenômenos, né? A gente vê que até hoje, né, a ciência ainda não mudou de paradigma, né? Ainda se fica discutindo se esses fatos são realmente reais ou não e se é uma patologia ou muito mais ainda se há intervenção, né, de um espírito terceiro fora do espaço-tempo, né? Essas perguntas ainda não foram resolvidas na ciência até hoje, né? Mas Leon Denis teve perfeitamente razão de mostrar a importância, né? A vitalidade, né? De se juntar a esses fatos, né? Que foi também a obra da vida, né? De Camille Flammarion
naquele momento, né, até a desencarnação, os últimos 25 anos ele quase dedicou só a isso, né, de acumular fatos e fatos e fatos e fenômenos, né? Mas apesar dos milhares, né, ainda não foi suficiente para mudar o paradigma. Então tem que continuar e encorajar, né? O que Leon Denis disse na época continua extremamente atual hoje. Charles, como você disse, os fenômenos estão na natureza, né? E são também atemporal. Por isso que a importância, Charles, aqui no Brasil, das chamadas cartas consoladoras de Chico Xavier, que até o pessoal com a grafoscopia faz o exame até da letra do espírito com a letra dele em vida, né? Quer dizer, essa porção de provas continua a se produzir no tempo e no espaço, não é, Charles? Pois é, né? Chico realmente veio trazer mais provas, né? Houve o estudo do Paulo Rossi Severino Nobre, né, que eu acho que é o Paulo Rossi Severino, que era o irmão de Marlene Nobre, né, num livro que ele publicou também naquela época, né. Agora, esse estudo mais recente, né, que você mencionou, né, ele realmente seguiu uma metodologia assim mais apertada, né, mais rigorosa em termos de metodologia científica, né, analisando esses aspectos que você diz, né, grafologia, conteúdo, estilo, tudo mais, né, justamente para dar o devido valor, né, a essas provas que Chico trouxe, né? Porque, né, como a gente diz, né, a identidade dos espíritos que se comunicam é uma das questões mais complicadas do espiritismo, como o próprio codificador disse, né? Mas Chico realmente trouxe elementos, né, naquela época, né, aquelas milhares de cartas que ele escreveu, né, para todas essas mães, esses pais que perderam crianças, né, dando detalhes assim muito íntimos que ele não podia jamais conhecer. Na época não tinha Google, não tinha nada disso, né? Então, o estudo desses elementos, né, que foram organizados também pela espiritualidade, para dar a elas o devido valor científico reconhecido hoje, né, é um estudo absolutamente necessário também. Charles Kemp, o Leon Denis faz uma afirmativa também muito importante. Na sua época, ele dizia assim, não é? Que hoje em dia, quem vem atestar a verdade dos princípios espíritas são os doutos da faculdade. Isso é importante também, não é? A intelectualidade se debruçar sobre os princípios. É verdade, né? Embora, mais uma vez, né, naquela época, realmente era por exemplo, poucos anos depois desse congresso, 1905, fundou-se o Instituto Geral Psicológico na França. E quem participava lá? Paul Langevin, Pierre Curie, Marie Curie, a esposa dele, eram cientistas realmente dos mais renomados, né? Que lá estudaram então a mediunidade de Eusapia Paladino, né? Fizeram experiências, houve um relatório assim bem grande, né? Com um monte de fotos, né? Dos instrumentos que eles tiveram, né? Para medir, né? Debaixo de umas cúpulas de vidro, né? Registrando, né, a força que conseguiu ser aplicada, né, pela médium através, né, daquela cúpula de vidro que estava fechada, né? Então fizeram realmente experiências extraordinárias, né? E naquela época realmente Leon Denis estava certo. Os fenômenos entraram até esse nível, né? Não só o Richer, mas também, né, como eu disse, que Pierre Curie, bom, infelizmente ele faleceu de acidente, né, pouco depois, mas Marie Curie continuou investigando fenômenos espírita vários anos depois, né? Quer dizer, uh, eles chegavam a se interessar nesses fenômenos, eles tinham abertura. Só depois, né, naquela época já foram alvos de críticas, né, dos céticos, né? O coitado do Richer foi crucificado, né? Quando a gente vê tudo que foi dito contra ele, que ele foi enganado, que houve casos quer dizer, assim, maledicência pura, né? Tipo, Richer foi enganado, então nada disso existe, né? E né, o próprio Richer, né, admitia, né, que existia às vezes fraude dos médios, mas nem sempre, né?
próprio Flammarion também seguia essa linha de raciocínio, né? Não é porque um fenômeno pode ser imitado, ou porque um prestidigitador, ou porque um médium frauda, que tudo tem que ser jogado fora, né? Mas, infelizmente, a ciência foi o que ela fez, né? E a gente vê nesse livro que saiu recentemente, né? Ciência da Vida Depois da Morte, do Alexandre Humberto, Moreira Almeida e do Humberto Hubert Coelho, que Humberto tive o Coelho. prazer de encontrar presencialmente ontem, né, lá em Oxford. Eles mostraram que essa atitude, né, de receio, até de rejeição por parte da ciência, ela é absolutamente contrária aos princípios mesmo que os pessoas da ciência deviam abraçar, né? Então, esse trabalho, essa luta continua ainda um século depois, né? Para que realmente o espiritismo, né? Essa fenomenologia toda, possa voltar a ser estudada de uma maneira, né, séria, sem ter essas rejeições que ela sofreu no intervalo. Aqui na França, a gente publicou, quer dizer, a gente publicou um livro de um autor que é um engenheiro químico francês, né? A vida dele toda ele consagrou no estudo do ectoplasma, né? Como, vamos dizer assim, lobby, né? Não como atividade profissional. E então ele juntou milhares e milhares e milhares de páginas de informações e tudo, né? E ele decidiu agora, né, que está com 80 anos já, publicar, né? A gente disse, então bem, a gente publica. E tem a Saga do Ectoplasma e o título, né? A gente já tem o primeiro volume de 1000 páginas, o segundo volume de 1000 páginas também já impresso, e a gente está relendo e terminando o terceiro volume de 1000 páginas, só sobre ectoplasma. E ele vai contando, mostrando exatamente, né, como que os religiosos influenciaram a política, os céticos, né? Uh, né? Por isso que ele chama a saga do ectoplasma, né? Porque essa resistência para admitir que esses fatos são verídicos, né? Continuou, né? Existiu durante esse período todo, né? Até que depois da Segunda Guerra Mundial os fenômenos ficaram mais raros, né? Houve o Chico lá com Zé Arigó e Otília Diogo no Brasil, e houve outros, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas nenhum deles quis se submeter mais, né, a essa judiação, né, entre aspas, o que deveria ter sido, entre aspas, pesquisa científica, mas que na realidade foi mais uma caça à fraude do que uma verdadeira pesquisa neutra e objetiva. Charles, eu queria lhe fazer uma pergunta, então. O Leon Denis diz que os doutos é quem estão agora vindo atestar a sua época. Exato. Aqui no Brasil também a gente tem muito desses doutos, né? Então, o pessoal da inteligência, né? E você me dá um exemplo desse, Charles, né? Desse estudioso do ectoplasma, tão, tão imbuído a vida toda no estudo, quando outros não queriam mais passar por essa tortura. Uma Exato. impressão minha, mas eu queria a sua voz da experiência. Aqui no Brasil, a gente vê esses doutos, não é? Esses doutores. Então, quando aborda a questão da identidade, do controle universal, esse pessoal todo vem com cifras, faça assim, assado. Agora, falta efetivamente quem tenta experimentar. Então, tem que unir a filosofia da ciência ao cabo da enxada, não é? Chega de Pois é. cifras, não é, Charles? Pois é, veja só, Bruno, uma das dificuldades dos fenômenos de ectoplasmia é que a maioria dos casos, eles só ocorrem na escuridão. A escuridão naquela época era um problema, né? Que tinha um sentado, amarrar, segurar as mãos, os pés, para ter certeza que ninguém mexe, colocar fitas assim de fosforescente, né? Para ver os movimentos das coisas né? Mas hoje a gente tem câmera infravermelha. Você vê na escuridão como se fosse em pleno dia. Imagine você experimentar hoje com essa tecnologia que a gente tem, né? Fazer análise espectral, né? Ver a composição desse ectoplasma, que tipo de luz ele reflete, que tipo de radiação ele emite, né? Todas essas, a gente tem hoje
recursos para fazer pesquisas seríssimas nisso. E eu tenho certeza que, a partir do momento, né, que se elabora um conceito assim de experimentação, né, com todo respeito para os médios, tem que ter controle, tá certo, tem que ter controle, né? Mas respeito também, né? E a gente sabe também que os fenômenos de ectoplasmia, quando tem uma pessoa presente assim, que emite um pensamento de dúvida muito contrária, muito forte, né? Ou de curiosidade, um pensamento que perturba o ambiente espiritual, a gente sabe que isso atrapalha a experiência, né? Então tem que ter a neutralidade e fazer um trabalho sério e aberto, né? Eu tenho certeza que, né, a gente pode até consultar os espíritos. Olha, a gente está montando um grupo agora, vocês concordam em colaborar conosco? Eles vão arranjar tudo, médium, assistência espiritual, tudo, para que realmente a coisa se faça. Será que isso vai convencer os incrédulos e os mais céticos? Pois é. Provavelmente não, mas pelo menos a gente vai ter dados objetivos da fenomenologia, né, atualizados com as técnicas e os recursos, os meios de análise disponíveis hoje em dia. Pronto, então fica aqui, né, o convite aos doutos, nossos amigos do Espiritismo, né, que partam para a experiência, né? Mão na charrua, pelo amor de Deus, porque É, já estou cansado. Porque cifra, faça com tantos médios, vai dar tal resultado, pelo amor de é. Deus. Agora, sem ser nem uma caça de fraude, né, porque isso não é ciência, né, é jornalismo, sei lá o quê, né? E também com neutralidade, né? Quer dizer, sem preconceito forte demais, contrário, né? Porque a gente sabe que isso inibe o fenômeno, né? Charles, o Denis parte agora para a transformação que o Espiritismo irá fazer em três áreas distintas. Primeiro, ele diz o seguinte, né? Com todo o otimismo do Leon Denis, veja o que é que ele diz, né? Que o Espiritismo transformará a ciência e não poderá avançar se não abordar o mundo invisível. Eu pergunto ao Charles Kemp, a ciência não poderá avançar sem abordar o mundo invisível, Charles? Bom, Leon Denis estava optimista, né? Que nem Kardec era, né? A ciência avançou muito, né? Inclusive, isso foi em 1900, né? 1905 apareceu um tal do Einstein, né? Com a relatividade. Depois vieram o Bohr, né? O Schrödinger, né? Com o tal da mecânica quântica, né? A ciência avançou tremendamente, né? Sem se preocupar, né? Com o mundo dos espíritos até agora, né? Ou seja, né? Leon Denis era optimista, né? Porque também tem que ver que tinha naquela época, né? Uma onda, né? O chamado cientismo, né? O Laplace, por exemplo, e alguns outros que disseram descobrimos tudo, não tem mais nada para descobrir, entendeu? Assim, a ciência está pronta. Então, Leon Denis estava vendo, descobriu. Não, não descobriu nem ainda o mundo dos espíritos, né? Então, a ciência vai realmente avançar quando descobrir o mundo dos espíritos, né? Acho que foi isso que influenciou também o Leon Denis para ser optimista dessa maneira, né? Mas mesmo assim, né, a ciência avançou muito, ficando no materialismo, né, no paradigma materialista, mas hoje, realmente, a gente vê, né, que a gente chegou, tem várias anomalias, né, né, nos paradigmas da ciência de hoje, né? O James Webb, né, que chega com novas observações, recolocando tudo em questão, né? Muitas coisas sobre o Big Bang, que não teria sido o único, mas talvez vários, né, em diferentes momentos, diferentes locais, né? O fato também que 95% da massa e 97% da energia chamada negra, né, que a gente não sabe nem o que é, mas que está aí, porque se não tivesse aí, as equações não conseguiam explicar o que você observa, entendeu? Então, tem várias anomalias no paradigma científico, né, que hoje realmente a gente sente, né, que mudando, né, para talvez não um paradigma espiritualista, mas para um paradigma que diz a matéria não existe somente na forma que a gente conhece no nosso espaço quadridimensional, né, 3D espaço, 1 do tempo,
Isso são esses primeiros passos, né, que vão realmente fazer que a ciência vai avançar, né, e, se Deus queira, né, um dia, mais cedo ou mais tarde, abraçar também o paradigma espiritualista. Então, continuo com o mesmo optimista, mas eu não digo que vai acontecer daqui a 2 anos, 5 anos, pode ser daqui a 100 ou 200 anos, a partir de hoje, né? Tem que ter tempo e paciência, mas com certeza vai haver uma revolução científica a partir do momento que a gente saia, né, desse paradigma materialista de hoje. Aí eu lhe pergunto, Charles, o Leon Denis também estava otimista, porque ele diz o seguinte, que o Espiritismo também transformará as religiões para que elas saiam da imobilidade. Também foi um otimismo. Isso não se deu tanto assim, né, Charles? Pois é, as religiões não se transformaram tanto assim, não, né? Há novas religiões, né? Há essas correntes neo-espiritualistas muito mais abertas que existem hoje, né? Hoje, né, quando você vai nessas correntes neo-espiritualistas, tem centenas de ideias, de tendências diferentes, né, que existem, né? Agora, as religiões da época não mudaram tanto, não, né? A gente vê no Oriente Médio, né, entre judeus e muçulmanos, né, essas guerras que continuam, esses desentendimentos, né, essas veleidades hegemônicas do catolicismo. Eu tive a sorte, né, de poder estar lá no ano 2000, junto com Nestor Mazotti, Divaldo, né, entre outros, tinha também o Altivo Ferreira e o Juvanir Borges de Souza, lá na ONU, né, uma cúpula que reuniu 400 movimentos religiosos diferentes, né, vários representantes assim, milhares de pessoas do mundo todo, né, que no final assinaram um engajamento, né, um commitment, que quase todos assinaram, né, sobre pontos fundamentais onde todos concordam. Essa famosa moral universal que o Espiritismo vem trazendo, né, desde 1857, né, relembrando, né, as fontes, né, que foram espalhadas há milênios, né, no mundo todo. Entre outros, o cristianismo, né, entre outros, né, porque Jesus não favoreceu ninguém, né? Nenhum povo ficou de fora, né? Todos eles tiveram as suas revelações, né? Então, foi por isso que Leon Denis também escreveu, né, que de uma maneira um pouco diferente, né, complementar, vamos dizer, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. E o Victor Hugo também dizia: não se deve confundir as religiões com a religião, Perfeito, né? Então, perfeito. nessas coisas realmente Olha lá, ainda olha tem. lá. Mas o Emmanuel diz uma coisa interessante, nesse sentido de Vitor Hugo, não é? Ele não diz que o Espiritismo é mais uma religião, mas a religião. Nesse sentido, o goniano, né? Quem sabe? Ele saiu dessa caixa, né, desse conceito restringido de religião, né, a religião do futuro, né, o futuro das religiões. As religiões que são esses bocais aqui e ali, né, e o futuro vai ser alguma coisa que não tem mais bocais, entendeu? Então, já colocando, reconsiderando o próprio conceito de religião, tal qual ele é entendido pela maioria da população no mundo hoje em dia, né? E inclusive é apreciado negativamente em muitos países, né? Principalmente aqui na Europa. Semelhantemente, a ciência e a religião. Essa parte eu acho muito importante, porque na Terra ainda vige na educação em todo o mundo o paradigma materialista. Tá? O Leon Denis, otimista ou não, isso vai ser uma maravilha quando se der um dia. Ele diz que o Espiritismo transformará o ensino. Onde é que se aprende, em que escola é que se aprende que existe uma alma, né? Que essa alma, né? De onde que ela vem, para onde que ela vai, né? Esses pontos filosóficos fundamentais que a gente conhece, né? Era, né? Na época do Maine de Biran, né? Com Victor Cousin e tudo tanto mais, né? A filosofia espiritualista, né? O espiritualismo racional, né? Era ensinado nas escolas um século antes, né?
Mas de lá para cá, até hoje, não se ensina essas coisas nas escolas, não, né? Ou se ensina uma religião seguindo os princípios dogmáticos, né? Ou se ensina a filosofia, né, mainstream de hoje, que é materialista, né? Que não admite a existência de outra coisa do que a matéria, né? Para que a educação realmente mude, né, que o Leon Denis, isso foi realmente o ideal dele, tem que ensinar aos jovens desde pequenininho, como a gente faz, inclusive, né, na evangelização, como se chama aí no Brasil, né, que a gente chama de educação espírita aqui, né, é trazer, né, essas leis fundamentais que governam não só o mundo material, mas também o mundo espiritual, e todas as consequências, né, que são essas leis morais, essas leis né, de amor, de caridade, de bondade, a lei de conservação, a lei de preservação, as leis morais universais, né, que são comuns a todas as religiões, né, que poderia chamar então por conta disso de laicas, né, devia trazer isso, né, ensinar isso nas escolas. Isso ajudaria muito as crianças, né? E com certeza mudaria a sociedade em termos de poucas gerações, né? Né? As pessoas imbuídas já desses princípios, jovens, né? Com certeza teriam elementos muito fortes para se tornarem homens e mulheres melhores, né? Na fase adulta. Então é isso, esse apelo que ele faz, que também a gente continua apelando hoje, né? Quando houve na França esses atentados, lembra, alguns anos atrás, né, de Charlie Hebdo, né, até os próprios defensores da laicidade na França reconheceram que precisa recolocar o ensino moral, né? Não moral de uma religião particular, mas esse ensino moral universal precisa, né, ensinar os valores dos civismos, né, das sociedades, etc., às crianças, né? Porque a ausência desse ensino, tanto na escola como nas famílias, né, onde o pai trabalha, a mãe trabalha, tem pouco tempo para dedicar a o que se chama educação, né, além da instrução dos filhos, isso é que acaba gerando, né, essas atitudes equivocadas. Agora, um momento impagável do programa de hoje, né? Se encontrava no Congresso um padre, o padre Nicole, que Uhum. aceitava os princípios espíritas, né? Mas, Charles, veja bem, o padre Nicole vai usar a palavra e vai dizer o seguinte, né? Há 40 mil padres na França. Uhum. Muitos pensam como nós. O Leon Uhum. Denis elogiou o padre Nicole e o Leon Denis redarguiu assim, né, que o espiritismo não é inimigo das religiões, mas sim o socorro para as Uhum. religiões. É isso mesmo? Claro, né? Isso sempre foi essa abertura do Leon Denis, né? Ele falava com todo mundo, né? Ele tinha o pastor Benizek, né? Que se tornou espírita depois. Esse Nicole, não sei se se tornou espírita não, né? Que ele falava de elementais, mas ele era espiritualista, vamos dizer assim, né? Que tinha uma certa abertura, saiu um pouco do e o próprio cristianismo e o espiritismo, né? Que a gente comentou no mês passado, né? Leon Denis sempre fez essas afirmativas, né, que você acabou de lembrar, né? Mesmo que o espiritismo foi combatido, né, pelas religiões, ele nunca foi inimigo, né? Sempre reconheceu que pelo menos eles seguem um paradigma espiritualista, a maioria delas, né? Muitas delas também encorajam a paz, né? Esses valores, né, como eu falei lá do ano 2000 na ONU, né, a reunião de cúpula mundial pela paz, né? Educação das crianças, agir para parar as guerras, preservar o meio ambiente e a natureza. Enfim, houve uns 10, 15 princípios, todos assinaram. Então, nós temos, né, muitos pontos em comuns com essa religião. A mesma coisa aconteceu com Chico, né, lá no Pinga Fogo. Você conhece esse episódio, né, que tinha um padre lá, né, cutucando um pouco o Chico. E a resposta que o Chico deu, quando o padre realmente foi um pouco mais incisivo com ele, né? O Chico respondeu assim, as primeiras palavras: Nós, os espiritualistas. Quer dizer, ele foi lá, abraçou o padre e disse: Veja, nós somos espiritualistas. A gente já tem esse ponto em comum. Não é bonito isso, né? E, Maravilhoso.
E eu tive uma experiência também, né, quando o Roger Pérez, né, me convidou um dia para fazer uma palestra sobre reencarnação na cidade de Lyon. E ele sempre me dizia, não, a gente aluga a sala aos dominicanos. Eu digo, mas dominicanos? Como é isso? São católicos, né? Como é que eles alugam a sala para a gente falar de religião lá? Ele disse, não, não, se preocupe, não, não tem problema, né? Aí fomos lá, falamos de religião, tinha os médios fazendo os desenhos, né, para distribuir para o público, aquele método, né, que seguia o Roger Pérez, né? E quando depois a gente conversamos com o padre dominicano que estava ali para, né, fazendo a intendência do local e tudo, né? Eu perguntei a ele, senhor, como é que vocês não deixam falar aqui de reencarnação? Ele disse, oh, meu jovem, na época ainda era jovem, se você soubesse, né, mais de 50% dos estudantes em teologia estão convencidos da reencarnação. Que nem disse o Nicole aí, né? E isso foi em 1995, por aí, né? Aí eu caí quase caí de costas, mas como assim? E por que que então os padres nas igrejas das cidades pequenas ou no Vaticano eles não reconhecem? Eles dizem, isso ainda vai demorar um pouquinho, né? Então, isso foi uma experiência recente, né, que confirma perfeitamente o que esse padre Nicole disse naquela hora, né? E Leon Denis sempre ali, né, com braços abertos, né, dizendo que, ó, vocês falam da imortalidade da alma pelos escritos, pá, tá. Pô, veja, venha para a gente agora tem fenômenos, a gente tem provas, tem comunicações, tem tantas coisas que vão justamente no sentido do que vocês querem demonstrar, né? Pelos fatos e não mais pelos discursos, né? Ele sempre teve esse chamado, né? Para eles, né? De se mostrar abertos e colaborar, mas sem deixar eles, né? Entrarem e tentar dogmatizar, né? E fechar e controlar, né? Porque, né, o espiritismo tem a sua liberdade, né? Não vai tá fora do bocal, como eu disse antes, né? O espiritismo não vai se deixar colocar novamente no bocal. Charles, aproveitando a sua deixa, não é? O Leon Denis, no Congresso, também afirma, você falou no convite do Machotte, você sobre a reencarnação, e no final agora você falou sobre a imortalidade. O Leon Denis aponta que as reencarnações são os degraus do progresso espiritual. E ele diz que a reencarnação completa a imortalidade. Que bela imagem do Denis, não é? E ali ele já não respondia o padre Nicole, ele respondia ao Dr. Moutin, que era um dos colaboradores do Delane, né? Naquela sociedade francesa de estudos psíquicos, né? Dos fenômenos psíquicos, né? Que foi fundada e o Vanderlei também, né? Ele me catucou um pouquinho, né? E fui atrás na Biblioteca Nacional, consegui cópias e etc. E ele fez uma publicação muito boa lá nos Autores Espíritas Clássicas, justamente mostrando, né, os primeiros números dessas revistas, né, que publicaram, e onde a gente vê, né, essas dúvidas do Dr. Moutin sobre a reencarnação. Né, e era um tema favorito de Leon Denis. Né? Ele dizia, ó, seu Moutin, né, você concorda conosco que a gente evolui, né? Como que a gente pode evoluir numa vida só? Quer dizer, ele veio introduzindo esses argumentos assim de ordem fatuais, né, de observação científica, mas também de ordem filosófica, né, fazendo aquela bela imagem, né, mostrando a evolução das almas, né, degrau a degrau, vida após vida, né, que dá uma visão assim muito mais abrangente, né, sobre esse processo evolutivo e dando também a possibilidade de compreender por que tem tantas desigualdades de aptidões aqui na Terra, né? Pela mistura dos espíritos mais ou menos evoluídos, né? Mas vendo pela reencarnação que nenhum foi favorecido ou deixado de lado por Deus, mas ao contrário, que todos têm esse mesmo potencial, né? De evoluir e de chegar um dia à perfeição. Então, só a reencarnação é que pode nos trazer isso, né? Leon Denis ele respondeu claramente, né, com o coração dele, né, para esse Dr. Moutin, né, tentando convencê-lo. E
antes desse congresso, né, que era o terceiro internacional, houve um em 1898 em Londres, 2 anos antes, né? E esse congresso foi dos 50 anos de Hydesville, né? E Delany foi lá, né? Ele viajou para Londres, acho que Leon Denis não tinha ido, não, mas o Delany foi lá e fez uma grande apresentação justamente sobre reencarnação, né? Porque são os espiritualistas americanos e ingleses, né, que tinham mais reservas, né, com relação à reencarnação. E Deus depois também ajudou, né? Que ele fez com o Ian Stevenson se reencarnasse na América, nos Estados Unidos da América, né? Então, um americano, né, mostrando fenômenos assim tão fortes, né, aos americanos que eram os mais céticos, né? Tanto é que hoje, né, eu também fui falar de reencarnação no Instituto Metapsíquico Internacional na França, né? E eu comecei dizendo, ó, eu estou um pouco aqui, né, falando de reencarnação e eu sei que vocês estudam esses fenômenos psíquicos, mas que vocês ainda têm algumas reticências, né? Até com relação à existência da própria alma, né? E mais ainda, então, se você não acredita que a alma existe, você não pode. Como que você vai acreditar que ela se reencarna, entendeu? E aí também foi muito surpreendido eles me respondendo, né, que não é bem assim, não. Nós somos já na maioria, né, mesmo que não acredita exatamente na alma, né, mas convencidos que existem outras realidades no universo do que somente a nossa matéria, né? Uma filosofia dualista, né, que existe matéria, mas existe também espírito, outra coisa, né? Então aí a gente vê como é que as coisas evoluem, né? Seguindo mais uma vez os passos do Leon Denis nesse sentido. Charles Kemp, você acabou de citar, né, um dos maiores estudiosos de reencarnação no mundo, professor Ian Stevenson, né, que merece todo o nosso respeito. O Leon Denis, finalizando o congresso, ele diz o seguinte, que não se pode separar o homem de Deus, né? Né? Fora de Deus não há humanidade. Perfeita colocação, né, Charles? Claro, Leon Denis era maçom, né? Da loja dos Demófilos, que pertencia ao Grande Oriente, né? E como explicou muito bem o nosso querido Eduardo Carvalho Monteiro nos livros deles, né? Leon Denis e a Maçonaria, naquela época, né, 1880, né, um pouco antes, o Grande Oriente, né, houve essa tendência a dizer vamos remover a noção de Deus em nome da liberdade de crença, né? Então, ou seja, retiraram Deus, né, o grande arquiteta, do credo básico dos maçons. E foi naquele momento que Leon Denis se afastou. Inclusive saiu, né, da loja dos Demófilos, né? Continuou trabalhando na Liga do Ensino, continuou fazendo bastante coisas, né? Mas ali ele não podia concordar mais, né? Quer dizer, Leon Denis era sempre profundamente deísta, né? Ele disse isso é um retrocesso, né? Por isso que, né, como explica bem o Eduardo, né, foi e muito provavelmente isso que motivou o afastamento dele dessa corrente maçônica. Mas essa corrente maçônica ficou muito influente no Congresso de 1889, né? Tinha, eu não me lembro do nome dele agora, mas tinha vários maçons, né, que eram simpatizantes, né? O Charles Fouvetti, por exemplo, né? Muito próximo do espiritismo, mas eles traziam, né, esses princípios da maçonaria de querer remover Deus, né, desses pilares fundamentais do espiritismo. Então, Leon Denis já viu isso no Congresso, né, e já, de uma certa maneira, teve que argumentar no sentido oposto, né? E isso voltou, né, um pouco atenuado nesse Congresso de 1900, né? Então, Leon Denis já estava todo preparado, né, bum, bum, e aí foi que realmente ele fez essa colocação, né, para mostrar que bom, não há efeito sem causa, né, que hoje, né, a ciência, a própria ciência hoje, inclusive, avançou bastante nisso, né, mostrando que o Big Bang, sem ter essa perfeição na hora da criação de tudo isso, né, essa ordem minuciosa no universo, né,
o aparecimento da vida aqui na Terra, né, desses elementos, né, que estavam lá naquelas águas e tudo, né, turvas, que de repente se juntaram, né, para fazer o primeiro ser vivo monocelular, né? Se você faz um cálculo de probabilidade, né, a probabilidade é zero, né? Quer dizer, que nem você pega as peças de um relógio, mistura e sacude e, puf, pelo acaso, te refaz o relógio, né? Probabilidade é nula, né? Ou quase nula. Então, a própria ciência reconhece isso hoje, né? E aqui a gente deve lembrar também, agora estou em dúvida, não foi não foi Pasteur, o Pasteur que dizia pouca ciência afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus, né? Então foi essa grande mensagem que o Leon Denis, né, quis imprimir de maneira muito forte, né, ele nessa posição de presidente daquele congresso. Charles Kemp, chegou o momento, não é, da cereja do bolo. Pronto, pessoal, eis aí o presente que o Charles nos trouxe, né? Isso é a ata do Congresso Espírita e Espiritualista Internacional de 1900. Charles, fale sobre essa ata, por favor. Pois é, houve já as atas dos congressos anteriores, né? Houve também essa, né? São 800 páginas, mais ou menos, né? E relatando, então, todas as sessões, né? A gente vê pelo conteúdo dessa ata, né, que o Congresso, apesar de ter sido espírita e espiritualista, né? A parte espírita é, de longe, a maior parte dentro, né? Mas também tem a parte teosófica, a parte do magnetismo, né? E aqui, então, você vai poder ver na íntegra, né? Todos esses discursos, essas intervenções, né? Que Leon Denis trouxe, né? E deu durante esse congresso, né? Dos quais, né? O Luce, é claro, né? Só pode citar alguns poucos extratos, né? Mas aí você tem realmente, né, tudo que foi discutido. Pronto, isso aqui foi o primeiro, né, a primeira sessão, né, com todas as escolas reunidas, né, quer dizer, espíritas, magnetizadores, teosofistas, etc., né, onde pode ver a primeira linha, né, 10h30 que começou, né, o senhor Laurent de Faget proponho que seja, né, Leon Denis para presidir o nosso congresso, né? E então você tem na integralidade. Infelizmente está em francês, né? Mas hoje com a Google acho que ajuda bastante, né? Isso faz parte do projeto que a gente trabalha, né? De Enciclopédia Espírita, spiritism.net, né? Onde a gente tem 20, né? Ou 30 atas como essas, né? Inclusive digitalizado e que a gente chama OCRizado, né? Quer dizer, você pode selecionar texto, copiar e colar, né? Mesmo que tenha, claro, né, o OCR sempre tem alguns erros, mas já tem todo o trabalho de digitação feita, né? Só falta então corrigir os poucos erros, né, no processo computadorizado de leitura automática, né? Então isso faz parte dos trabalhos que a gente faz, né, para colocar esse material à disposição de toda a humanidade. Charles, e agradeço, a gente mostrou aqui. Agora, eu vou ficar detentor de um documento como esse, né? Já salvei, vai ficar guardado, né? Isso é um Mas vai lá, tesouro. você vai ver. Quando você entra, né, tem no menu tem congressos, aí tem de 1900, mas tem Barcelona, tem tudo que a gente conseguiu, a gente colocou lá, né? Alguns a gente não conseguiu, talvez não existe, né? E mesmo nesses, né, a gente pode no processo do trabalho, né, pegar tudo que foi publicado aqui ou ali, dito nas revistas, nos jornais, né, e juntar tudo para que pelo menos a gente tenha todas as informações disponíveis sobre todos esses eventos, né? Que os congressos foram realmente muitos, né? Eu tenho aqui uma lista, né? Que tem onde eu já identifiquei 124 congressos, né? Espíritas, espiritualistas, psicológicos, né? Psíquicos de Kardec até hoje, basicamente. Bom, é por isso que eu sempre fico emocionado quando entrevisto esse povo, né? Aqui a gente está com um pesquisador e piléria, como diz aqui no Recife, viu, Charles? E piléria, que traz aqui, contribui muito para o nosso entendimento
Eu saio daqui hoje com tanta coisa que eu não sabia, Charles. Tanta coisa. Então, gratidão, merci, sempre. De rien. Vou pedir para meu querido amigo fazer a prece final do programa de hoje. Vamos então elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai. Como a gente acabou de ver, né? Sem o qual a humanidade não existia, o universo não existiria, né? Causa primeira de todas as coisas. Pai infinitamente misericórdio, que nos enviou Jesus, nos enviou Allan Kardec, nos enviou Leon Denis, nos enviou Chico Xavier e tantos outros que nos trouxeram a luz, que trabalharam, se dedicaram para nós, para nos ajudar a entender essas leis morais, essas leis que governam o universo, não somente o mundo material, mas também o mundo espiritual. Leis que, como a gente viu também hoje, nos ajudam tanto a nos colocar em harmonia com essas leis naturais. E é isso que a gente chama de evolução, subir degrau a degrau essa escada, né, junto rumo a Deus, rumo à perfeição, rumo à felicidade. Então, agradecemos imensamente por essa oportunidade que tivemos hoje de ver o exemplo que deixou esse imenso apóstolo que foi Leon Denis no movimento espírita francês, essas atuações, essa abertura de espírito, essa fraternidade entre as pessoas que tinham um pensamento até um pouco diferentes, né? Exemplos que são muito fortes, muito bonitos e que devem nos inspirar no dia a dia, né? Nesse sentido do amor, da caridade e da fraternidade no nosso mundo de hoje que tanto precisa. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado também a você sobre essas emissões, Bruno, e essas oportunidades. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem, em agosto, estaremos aqui com mais um programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe Eva, que se encontra na vida espiritual. Te amo, minha mãe. Muito. Charles, a gente está na semana véspera da Revolução Francesa. Tá? Quero desejar para todos os franceses, para os brasileiros, né, aquela tríade que permanece. E sobre o olhar espiritual, né, o liberté, égalité, fraternité. Vamos ver amanhã, né, o resultado das eleições aí legislativas, né, que vai ser mais um passo, né, nesse processo de amadurecimento, né, das sociedades e das populações. Agora, no nosso caso, lembrando a Marselhesa, né, marchand, marchand, para Deus. No nosso caso, Isso, para Deus, sempre, né? sempre. Charles, um abraço. Tudo de Outro, bom. muita paz. Gratidão por tudo, viu? De nada. Da Obrigado a paz.